20 minutos do podcast do Colégio Salesiano. Eu sou a Isabela. E eu sou o Ricardo Maluf, e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, a orientadora Cláudia, do sexto ao oitavo ano. Seja bem-vinda, a gente agradece que você tenha vindo. Conta um pouquinho, né, de como você entrou no Salê e tudo mais. Boa tarde, eu sou a Cláudia Zanquim. A minha trajetória começa há muitos anos, aqui no Salê há 2 anos, especificamente. Na verdade, começo aqui como psicóloga em 2019. Saio durante a pandemia, no final da pandemia, e retorno em 2022 como orientadora educacional. Mas a minha história nos Salesianos começa há muitos anos, lá em 1978, quando eu nasci, em São Carlos, no interior do estado de São Paulo, com os meus pais. Sou fruto da obra salesiana, sou fruto do oratório, começo na obra salesiana lá em São Carlos, e toda a minha trajetória começa na obra social, mais especificamente em 2001, quando eu ingresso no Salesianos de São Carlos, nas medidas socioeducativas. E aí começo toda a minha trajetória ali. Fiquei 12 anos nas medidas socioeducativas e ali começo o meu papel como psicóloga, né? Aqui no Salê, mais especificamente como orientadora educacional, hoje, né? Mas o meu papel profissional é como psicóloga mesmo. Ah, muito legal. Tá a vida inteira no Salesiano, A então, vida né? inteira. Meu S, né, tá no coração desde o nascimento mesmo. E como você liga a saúde mental com a educação? É isso, não tem como dissociar. A saúde mental e a educação, elas andam juntas e é um papel fundamental, sobretudo dentro da escola, né? Acho que utilizar a saúde mental dentro da educação, oportunizando que a escola só tem crianças e adolescentes e jovens, é um espaço privilegiado para que a gente possa otimizar os assuntos da infância e da adolescência. Então, a gente pode otimizar todos os assuntos, né? De saúde mental, de socioeducação, para que a gente possa utilizar caminhos para que as pessoas possam ter mais saúde mental e não adoecer. Não somente dentro da escola, mas ter mais saúde física, psicossocial, né? E lá em São Carlos você também era orientadora ou você era professora? Em São Carlos, o meu papel era como educadora Uhum. social. Lá eu trabalhava com adolescentes em conflito com a lei. Eram jovens que cometiam atos que eram considerados infracionais. Então, todo jovem que comete um ato considerado infracional recebe o que a gente chama de medidas socioeducativas. Sim. Então, aí, quando ele recebe uma medida socioeducativa, que é prevista dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá nos Salesianos em São Carlos, tem um educador social, e aí eu era designada a atendê-los, né? Uhum. Então, aí o meu papel como educadora, psicóloga, era fazer o atendimento desse jovem. Entendi. E você tem psicologia, pedagogia, você tem mais alguma O formação, meu papel graduação? eu sou psicóloga, sou mestre em serviço social, especialista em orientação educacional, e agora eu estou fazendo pós-graduação em neuropsicologia. Ah, que legal. E você como psicóloga, quão importante você acha que esse papel do psicólogo como um funcionário da escola, não como psicólogo, mas como você é uma orientadora, o que você acha que muda a visão, assim? Você tem uma visão a mais quando um aluno tem algum problema? Você acha que você consegue ajudar mais do que uma pessoa que não tem esse grau de formação? Ou você acha que não tem muito a ver? Você acha que... Eu acho que a formação ela me dá um olhar talvez um ampliado, né? Claro que todas as outras profissões, tudo aquilo que a gente faz agrega ao papel Sim, profissional, né? Então, eu acho que todos os papéis e tudo aquilo que eu fiz me ajuda a ter um olhar ampliado
no aluno. Mas toda vez que ele vem, né, para minha sala, eu consigo olhar de uma forma mais ampliada. Então, por exemplo, e isso me ajuda também a colaborar com os meus colegas de trabalho, com os professores, por exemplo, se esse aluno está em sofrimento, se de repente ele tem uma perda significativa, né, no papel dele ali enquanto aluno, se ele teve uma dificuldade. Então, eu consigo, de repente, ajudar o professor a olhar de uma forma mais profunda. E até perceber que, de repente, se ele não entregou aquela tarefa, né, que às vezes é só uma tarefa, mas não é só não entregar uma tarefa, que de repente pode ter ali uma depressão, pode ter tido uma situação até um pouco mais gravosa, né? Então, olhar com um olhar mais ampliado de acordo com a minha profissão. Mas, assim, o que acho que talvez seja importante não psicologizar também tudo. Eu acho que no mundo de hoje, a gente vê muita coisa sendo psicologizada na internet e até com termos psicológicos sendo utilizados de uma forma muito simplista, né? Então, é importante a gente nomear as coisas, mas não colocá-las também de uma forma simplista. E utilizar também o meio escolar de uma forma muito cuidadosa. Então, dentro da escola, a gente não vai utilizar o meio escolar como uma clínica psicológica. Então, embora a minha profissão seja a psicologia e aqui o meu papel seja como orientadora, o meu papel aqui não é como psicóloga. Então, embora eu traga um olhar, né, profundo para as coisas, eu não vou psicologizar. Então, quando eu identifico algo e ajudo, às vezes, o professor, né, a identificar alguma coisa, ou até mesmo os professores aqui são muito cuidadosos, né, muito habilidosos também. E quando eles identificam algo, logo nós notificamos a família e, caso seja necessário, quando percebemos algo mais gravoso, que não é algo pedagógico, nós logo notificamos e encaminhamos para um especialista, porque aí não cabe a mim atender essa pessoa, né, esse aluno, mas cabe a mim encaminhar essa pessoa, né, Entendi. junto com a família, obviamente. Mas tudo isso estando muito bem registrado, documentado, né, para que isso possa estar bem documentado e encaminhado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a escola não se torne um espaço de uma clínica psicológica, Sim. né? A escola é um lugar onde ela pode ser uma promotora. Por exemplo, esse espaço que vocês estão trazendo agora aqui é um espaço muito importante, onde a gente amplia o debate, mostra para as pessoas, né? Traz para as pessoas a importância de falar sobre saúde mental, amplia o debate e traz para as pessoas, olha, é importante falar sobre isso. E traz também outros assuntos importantes. Traz profissionais, enfim. Entendi. E você é orientadora educacional do 6º ao 8º ano, né? Isso. É uma fase de muita mudança, né? Que é a adolescência. Como que isso, a saúde mental, né, impacta no estudo, nessa parte aí? Acho que a gente sempre fala que do 6º ao 8º ano é onde tudo, não tudo, mas acho que é onde quase tudo acontece. Talvez dentro do meio escolar, talvez seja o degrau mais importante de todo o processo escolar. Depois as coisas não ficam mais leves, mas talvez elas fiquem um pouco mais tênue do que o restante do processo. Então, ali é onde o processo de desenvolvimento seja o mais importante, né? Que é onde sai da infância para a adolescência, de fato. Muita informação, né? Principalmente dos 11 para os 12, 13 anos, que é a fase do boom ali da adolescência. E é onde tem os maiores conflitos. E é onde tem também os maiores dilemas deles, que vocês todos passaram, né? Nós todos passamos. E é ali onde a gente percebe também onde os alunos acabam trazendo mais essas questões mais gritantes,
temas mais fortes, como ansiedade, a própria depressão, transtornos, né, que aparecem de uma forma mais acentuada. E é ali que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, junto à família, junto aos professores, que às vezes têm também, né, um trabalho dobrado e que não pode também ficar somente nas costas deles. Eles precisam também serem cuidados, porque há uma demanda também importante para eles, né? Então, não precisa ficar somente no cuidado deles. Então, é um momento em que a gente precisa ter um olhar bastante cuidadoso, para que eles possam ter caminhos, e é por isso que a gente oferta o cuidado de especialistas, no sentido de trazer psicólogos agora mesmo, né? Nós tivemos psicólogos que vieram, uma psicóloga que veio, 2 psicólogas vieram, trouxeram um tema para ser debatido. Nós tivemos o médico agora para trazer temas que foram debatidos, para que eles possam ter informações verdadeiras, científicas, que possam ser debatidas ali, pessoas de confiança, que não sejam somente da internet, para que possam debater com eles, eles possam tirar dúvidas e, assim, ter responsáveis que possam trazer para eles informações precisas. A gente sabe que eles têm muitas dúvidas e, muitas vezes, eles não têm com quem trocar, né? Nem sempre, na família, eles conseguem ter esse tipo de troca. Às vezes, por vergonha, né? É nessa fase que se fala muito de sexualidade. Às vezes, eles não conseguem trazer essas trocas com a família também. Ainda é um tabu, né? Então as Ainda é um pessoas. tabu. E até mesmo dentro da própria questão de saúde mental, falar sobre depressão ainda é um grande tabu. E é um tabu desde a Idade Média, quando a gente falava sobre a questão de loucura. Hoje mesmo, quando a gente fala de procurar um psicólogo, fala assim, mas você não está louco, né? Porque isso, né, fala sobre a Idade Média ainda. Então, ainda falar sobre procurar o psicólogo é ainda tido como uma questão de loucura. E não, é uma questão de saúde, assim como quando nós estamos com uma doença do corpo. Então, falar sobre saúde mental é falar sobre algo necessário para todos nós. Até mesmo vocês que estão, principalmente no ensino médio, estudando para o vestibular, ou até mesmo fazendo um esporte. Aqui o Salê fala muito sobre essa questão do esporte, pulsa essa coisa do esporte. A gente vê os atletas de alto rendimento, o quanto isso é importante, trabalhar a questão da saúde mental para os atletas de alto rendimento e quanto isso é importante. Mas ainda é um tabu, né? O próprio Conselho de Psicologia trabalhou os atletas de alto rendimento para falar sobre a saúde mental, o quanto isso foi importante para as Olimpíadas, mas ainda isso é um tabu. Então, o quanto isso é importante da gente, né, trazer o tema, falar sobre saúde mental como uma questão de importância, de saúde mesmo. Trazer o tema como uma necessidade e não como ainda com uma ideia de perfumaria, né? Eu só vou quando o corpo está doente. Que é isso que as pessoas fazem. Quando o corpo está doente, aí busca um psicólogo. Sim. E a gente está num mês muito importante, né, dessa questão da saúde mental, que é o setembro. A gente tem esse momento, né, do Setembro Amarelo, que vem de vários anos, né, até agora. E desse mês que as pessoas começam a olhar mais, né, para essa questão da saúde mental, da prevenção contra o suicídio, essas coisas, qual que você acha que é o papel da escola, seja positivo ou negativo, na construção dessa ideia de será que eu tenho que procurar ajuda? Será que eu estou bem realmente? Qual que você acha que é o papel da escola nesse momento tão difícil, sabe? Eu acho que o papel da escola, ele não é somente no setembro. Eu acho que o papel da escola é um papel durante o ano todo, o tempo todo, né? Porque as coisas estão acontecendo o tempo todo. As pessoas estão saudáveis e doentes o ano inteiro. Uhum. Então, o nosso papel é de estarmos atentos o tempo todo. Nós, tanto a coordenação, a orientação, os alunos e professores estarmos atentos o tempo todo,
E atentos aos sinais. Então, atentos aos sinais, sobretudo quando foge do pedagógico. Então, por exemplo, se a gente percebe que um aluno ele tem um jeito, os nossos professores percebem os alunos. Os nossos professores são muito próximos. Nós somos muito próximos de vocês. Nós conhecemos vocês. A gente está próximo. A gente está no pátio com vocês. A gente está na sala de aula com vocês. A gente está no corredor com vocês. A gente lê vocês o tempo todo. A gente conhece vocês pelo nome. Então, assim, se a gente percebe que vocês não estão como vocês estavam o tempo todo com a gente, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, é muito claro quando o professor chega para a gente e fala assim, olha, aquela pessoa não tá legal. E é muito claro, esses dias atrás um professor chegou para mim e falou assim, Cláudia, tem um aluno que não trouxe o material. Faz vários dias que esse aluno não está trazendo o material. E aí, deu um clique para a gente, chamamos esse aluno e esse aluno estava com uma questão. Né? Então, olha isso. Olha o feeling, né? Olha o detalhe. É no detalhe, gente. Então, o quanto isso é importante, né? É através do material, é através daquele olhar cabisbaixo, né? É através... não tá participando, tá sozinho no recreio, não tá participando, deixou de vir, tá faltando, é no detalhe. Então, é isso. Não é somente a questão pedagógica, é sempre no detalhe. Ou tá fazendo uso de uma substância, se cortou, é sempre no detalhe. Então, isso não precisa ser no setembro. O setembro é quando a gente olha com mais atenção, né? Sim. Talvez tenha uma questão até mercadológica para isso. A gente não precisa olhar somente o setembro, a gente precisa olhar o ano todo. Então, a gente olha no detalhe. Tem o detalhe, vamos ter atenção para as pessoas, né? E aí, olhando para o detalhe, a gente chama a atenção, sempre comunicar os responsáveis, sejam vocês alunos, trazer isso para a gente, trazer para a coordenação, olhar para o professor, né? E trazer para que a gente possa registrar, chamar a família, conversar com a família, sempre olhar com muito cuidado. Sempre olhar com muito cuidado. Sim. Né? Acho que é isso. E você teria alguma sugestão, não só para os alunos que estão passando por todas essas mudanças, mas também para os pais? O que eles podem perceber nos filhos, assim, para falar, eu acho que meu filho precisa de ajuda ou preciso buscar alguma orientação, porque tem alguma coisa errada aqui. Porque nem sempre os filhos acabam falando para os pais, né? Por ser uma questão de tabu ainda. Ou os pais ficam muito fora, né? Olha, eu acho que a dica é sempre estar perto. Como eu acho que é sempre no detalhe, eu acredito que é sempre estar perto. É não se distanciar. Para os pais, não se distanciar dos filhos. Para o amigo, né? Para os colegas, não se distanciar dos amigos. Para os professores, ter um olhar sempre bastante cuidadoso, né? Para nós, da coordenação, da orientação, também, ter sempre um olhar muito cuidadoso. É sempre no detalhe. Eu continuo afirmando isso. Da gente não perder de vista. A gente não pode perder a máxima salesiana, né? Que é a presença. Se nós estamos presentes, se nós estamos próximos, a gente não perde de vista. Estejam no pátio. Se a gente vê que alguém está sozinho na hora do intervalo, chega perto. Se a gente percebe que alguém da sala mudou o comportamento, pergunta. Se a gente percebeu que alguém se distanciou, vai atrás. Se o pai ou a mãe percebeu que algum comportamento esteja por perto, porque assim, é sempre no detalhe, gente. As pessoas dão pistas o tempo todo. Então, assim, não percam de vista e estejam atentos aos detalhes. Porque é isso. O tempo todo a gente oferece caminhos, né? E eu sempre penso que se a gente tem uma oportunidade de ser gentil com o outro, né? Seja gentil. Se a gente tem uma oportunidade de fazer a diferença para o outro,
faça a diferença. E não precisa ser somente no setembro. Faça a diferença o tempo todo, né? Uhum. É isso. Acho que essa é a mensagem. Fazer a diferença de alguma forma, de alguma maneira. Não. Eu acho que vocês com esse podcast fazem a diferença, com toda certeza. E às vezes a pessoa pode até não dar pista, mas sempre bom perguntar se, né, quer uma companhia para agora, sabe? E às vezes, porque eu acho assim, quando a pessoa ela não tá bem, às vezes ela não quer muita coisa por perto, né? Às vezes ela não quer alguém por Sim. perto. Mas eu acho que às vezes a gente precisa insistir um pouco. É, Mas a Sabe? pessoa nem percebe que tava precisando, né? quando alguém chega, fala com ela, conversa com ela, que a pessoa realmente entende que, nossa, eu tava precisando muito disso, e a pessoa talvez nem saiba que eu tava. Exatamente. E a partir disso ela também começa a olhar pro outro, né? Porque fala, eu tava assim. E assim, não pensando numa coisa mais pessimista, né? Mas pensando assim, de estar por perto. Olhem as pessoas, comecem a perceber no dia a dia. Amanhã, quando vocês descerem para o intervalo, façam uma leitura. Olhem para o intervalo, assim. Prestem atenção nas pessoas. Na psicologia, a gente tinha muito disso. Né? Principalmente na psicologia comportamental, behaviorista, a gente tinha aulas em que a gente tinha somente que fazer observações. Não era muito legal. A gente tinha que descer com um caderno fazendo observações. A gente tinha que escolher, por exemplo, Ricardo. Agora eu vou escolher o Ricardo e observar o Ricardo uma semana. Que isso? Fazer observações de você, Ricardo. E eu tinha que fazer anotações, né? Você não sabia, mas eu tinha que fazer anotações. E assim, o quanto isso era interessante, né? Era um saco, mas era interessante. Mas assim, o quanto as pessoas têm padrões de comportamento. E assim, do nada a pessoa muda. Gente, alguma coisa aconteceu. Como assim? Nós temos padrões e do nada a pessoa muda. Alguma coisa está acontecendo com ela. Sim. Porque nós somos muito previsíveis. Nós somos previsíveis. Eu sou muito previsível. Faço todo dia a mesma coisa. Pensa em vocês. Todos os dias vocês saem de casa e fazem a mesma coisa. Vocês pegam o mesmo caminho. Vocês fazem a mesma coisa todos os dias. Em algum momento você muda. Alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa, um fator interno ou externo, determinou isso. Entendem? Sim. Alguma coisa aconteceu. Então é isso. Alguma coisa aconteceu. Não é à toa que a pessoa muda. Entendem? Sim. Se um colega mudou, algum fator interno ou externo modificou esse comportamento. Claro que vocês não são especialistas. Eu estou trazendo um fator que, óbvio, que eu aprendi a fazer isso. Mas espera aí. A gente está numa sala de 30 alunos. Um colega mudou muito um comportamento. Ele era de um jeito. Ele mudou muito um padrão. Alguma coisa aconteceu. Será que a gente não percebeu? Será que a gente não conseguiu perceber nada, né? Uhum. Ou todos os dias eu passo e vejo um colega sozinho, ninguém chega nele? Por que será que a gente não chega nele e pergunta? Será que a gente não consegue trazer essa pessoa para o nosso lado? Às vezes uma atitude muda a vida inteira, né? Muda a da vida pessoa. inteira dessa pessoa. Sim, com Né? certeza. Ter esse olhar com o outro Esse olhar mais que a gente cuidadoso. quer que tenham com a gente, ter com o outro. Né? Exato. Bom, Cláudia, obrigado por ter vindo. É muito importante a gente ter uma pessoa como você, que não só é orientadora, mas também é psicóloga, traz esse olhar de fora da escola para dentro. A gente consegue ter essa noção de um tema tão importante, né, que é essa saúde mental, essa prevenção contra o suicídio, né, do Setembro Amarelo. Obrigado por ter vindo. A gente sabe que, né, sua agenda é muito corrida e basicamente é isso, né? Isso. Obrigado por terem assistido até aqui. O podcast está disponível no Spotify e no YouTube, com os cortes no Instagram. E até o próximo. Valeu. Agradeço.